Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai discutir a questão da dívida e as duas variáveis que empurram a dívida para cima e para baixo, principais, as três variáveis. Dívida é um estoque, né? Uma quantidade de dinheiro lá, de recursos que o governo deve para a sociedade quando é dívida pública, que você deve para o banco quando é sua dívida privada, que a empresa deve para os seus, sei lá, acionistas ou quem comprou os títulos da empresa. Quando a empresa quer investir, ela emite, né, títulos ou emite ações e aí ela precisa repagar isso daí depois. Duas coisas que são importantes. E hoje em dia a discussão mundial está girando em torno da questão da dívida. Por quê? Porque na pandemia a arrecadação cai muito. E na pandemia os governos têm que gastar mais. E gastam mais, gastaram mais. Alguns gastaram muito mais, né? O resultado disso daí foi que a dívida ficou alta como proporção da economia. A dívida tem que ser sempre medida como proporção da economia, né? A economia chinesa tem uma renda per capita parecida com a brasileira, um pouquinho menor, talvez. Mas ela é uma economia muito maior, né? Porque tem muito mais gente fazendo lá. Então, o que acontece? Mesmo a dívida, sei lá, pega uma dívida de 500 bilhões, desculpa, de dólares. Para o Brasil é uma dívida grande. 500 bilhões de dólares para a China é uma dívida pequena. Então, mais fácil de ser repaga, tá? Então, precisa ver essa coisa da escala. Por isso que a gente sempre fala em razão dívida-PIB, quanto como proporção do PIB que importa. A dívida, ela vai sendo construída, supõe que o país nasceu hoje, né? Nasceu. O Brasil nasceu com dívida, já nasceu com dívida, na verdade, né, por causa do Portugal e tudo, mas vamos supor que você nasceu com dívida zero. Como é que você vai, o que gera essa dívida ao longo do tempo? Aumento ou diminuição da dívida? Né? No caso de zero, vamos falar de aumento da dívida. Então você vai gastando mais do que se arrecada. E você fala, olha, me empresta um pouco de um dinheiro aí, você pega por exemplo, o país pede para um banqueiro inglês, como era lá no século XIX. Me pede um pouco de dinheiro que eu vou construir umas ferrovias, eu vou fazer uma estrutura, isso daqui vai dar uma baita taxa de retorno. Não tem nenhuma ferrovia. Na hora que a gente conseguir integrar o país, a economia vai se beneficiar disso, etc. A economia vai crescer e aí eu vou ter mais do que sobrar recursos para eu te pagar. Ok? Cobra uns juros daí, né? Que inclua o risco e tal, de eu não te pagar. E vamos tocar o barco, vamos fazer esse negócio. E esse negócio acontece. E não é ruim, né? Quando o dinheiro é bem gasto, e quando o dinheiro é gasto em algo que vai gerar uma taxa de retorno para frente, melhor ainda. Não tem por que ficar muito preocupado, né? Dívida excessiva, aí você começa a ficar muito grande, você fala, vamos mais devagar e tal, vamos fazer esse investimento mais devagar, vamos ver se a gente tira um pouco do nosso bolso, a gente corta um pouquinho nosso consumo aqui para poder investir e tal. Você não quer que ela fique muito grande, então isso é verdade. Então é assim que a dívida vai se formando. Ou então, eu tive um problema, aconteceu uma catástrofe natural, eu preciso gastar muito mais aqui durante um ano para reconstrução, etc. Mas é para reconstrução, então depois a economia melhorando, eu vou repagando devagar, etc. Ok, é para fazer mesmo, é para fazer dívida quando você tem uma catástrofe natural. Aí chegamos num certo estoque de dívida, num certo volume de dívida com proporção do PIB. A partir desse momento, que você tem um certo volume, você também tem que gerar, vai ter aqueles tempos ruins, né, em que você vai ter o déficit, que esse volume vai crescer, mas para ele não só crescer, eu preciso gerar superávites de vez em quando. Então, em tempos de vacas gordas, o governo precisa gastar menos do que ele arrecada, porque na vaca gorda você arrecada bem, que a economia está indo, né? E aí você não pode se empolgar e começar a gastar, não, porque você tem que usar esse tempo para acumular aquela gordura, que vai servir ou para repagar uma parte da dívida que você já fez, ou vai te servir para você acumular, né, um colchãozinho, para na hora que vier os tempos de vaca magra, você ter um recurso ali para tirar do bolso, certo? É assim que você faz em casa, é assim meio que o governo deveria fazer. Vacas gordas acumula, só que aí entra um problema de economia política sério, que é possível que cai gás d'água, o político lá, quando vê que está entrando mais dinheiro da arrecadação, ele quer inventar mais gasto. Aí não, é diferente de fazer a ferrovia que precisa fazer, né, lá no século XIX. Vai querer inventar gasto, vai querer dar aumento para todo mundo, vai querer fazer coisa que talvez não seja da alçada dele, talvez seja da alçada do setor privado, etc. Então as pessoas se sentem poderosas, né? Eu acho que todo um pouco
psicologia também, tem economia política e tem aquela coisa de eu tô com dinheiro no bolso, pô. O futuro vai ser brilhante. Então a gente não faz essa conta. Aí, quando a economia funciona, o sistema político, econômico funciona desse jeito, a gente não tem o contrabalanço do superávit maior para reduzir a dívida que foi acumulada em tempo de vacas magras. E aí começa a ficar complicado, porque o credor olha e fala, putz, será que esse cara vai repagar? Ele só gasta acima do que arrecada, não estou vendo nenhum período em que ele arrecada mais do que ele gasta, é sempre déficit. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, às vezes a dívida se resolve com o crescimento da economia. Imagina que os juros é baixinho, né? E a economia está crescendo, o juros real é zero. Em vários países do mundo hoje o juro real é zero. E supõe que a economia cresce 5%, certo? A sua dívida, como proporção do PIB, ela vai se reduzir só pelo crescimento da economia, só pelo denominador. E aí ela vai ficando cada vez mais sustentável, com juro muito baixo e crescimento forte, ao longo do tempo. Mesmo que o superávit seja zero, que você não faça superávit, ou até mesmo que você tenha um pequeno déficit. Né? Porque a economia está tão forte que o denominador vai crescendo muito. Bom, tem que tomar cuidado, né? Raramente economias crescem muito por um período prolongado de tempo. Então cuidado com quem quiser te vender esse argumento. O segundo argumento é do numerador, que é os juros. Fala assim, olha, é verdade, tem bastante dívida, mas o juro está baixinho, e o juro vai cair, o juro está baixinho. Então, assim, o juro é zero, a dívida não cresce, certo? Então eu posso até fazer um pouco mais de dívida, ou o juro real é negativo, então a dívida cai. A dívida está sendo reduzida ao longo do tempo. Como é que você lida com isso? Preciso fazer um superávit? Não preciso, deixa, depois eu gastar, porque o juro está caindo. Algebricamente, está correto. Mas, de novo, a pergunta que você tem que se fazer, quando você começa a olhar para o numerador, é: o juro está baixo por quanto tempo? Ele vai ficar baixo o quê? 10 anos? Ou ele vai ficar baixo 1 ano? Peraí, essa história é diferente para emergentes e para economias desenvolvidas, né? Economias desenvolvidas tem uma tradição de juro mais baixo mesmo. E agora mais baixo ainda por causa dos problemas dos últimos anos. Economias emergentes têm uma tradição de juros mais alto. Está baixo agora por causa de uma conjuntura muito favorável para juro baixo, né? Que é ruim, na verdade, né? Economia deprimida e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando faz o argumento de pode gastar porque o juro está baixo. Ele pode estar baixo agora. Então a dinâmica da dívida vai ser atenuada por isso daí. A resposta que você tem que dar assim, é verdade que isso está acontecendo agora. Agora, quando eu olho para 10 anos à frente, faz sentido eu embutir nas minhas expectativas, né? Na dinâmica da dívida, na continha que eu vou fazer, que o juro vai ficar baixo para sempre? Vai continuar estando muito baixo e ajudando? Muito provavelmente não. Até.